Bom, por que uma sociedade moderna, que supostamente já superou a ideia de pecado e de julgamento divino, sofre com mais exaustão, mais culpa e ah, mais ansiedade do que em qualquer outra época da história? A gente vai tentar decodificar esse paradoxo hoje. E antes de mais nada, que uma bênção divina acompanhe o dia de cada um que está nos ouvindo hoje. É um privilégio imenso ter a companhia de quem nos escuta para mais uma análise profunda. Com certeza. É sempre muito bom estar aqui para mergulhar nesses temas, né? Pois é. Hoje, o nosso foco está em um texto muito instigante. É o capítulo 7, intitulado A Mancha, do livro A Cruz do Rei, escrito por Timothy Keller. Um livro fantástico, diga-se de passagem. E esse capítulo em particular, ele bate numa tecla muito sensível. Muito. A nossa missão nesse mergulho de hoje é tentar entender como uma antiga discussão religiosa sobre lavar as mãos esconde, na verdade, o diagnóstico mais preciso para a nossa epidemia de esgotamento moderno. Ok? Vamos desvendar isso. Porque um debate sobre dieta alimentar e rituais de purificação do século I seria vital para nós, hoje em dia. Olha, essa é a porta de entrada perfeita para o nosso debate. Porque se a gente olhar de forma bem superficial, parece só uma curiosidade antropológica ou histórica, né? Tipo um bando de líderes religiosos debatendo regras de higiene. Exato. Parece algo super distante da nossa realidade. Mas se a gente olhar com atenção para as engrenagens desse texto, a resposta vai nos fazer repensar absolutamente toda a nossa busca por aceitação. Aquele debate do passado toca exatamente na ferida de como lidamos com o nosso valor pessoal, com a nossa imagem e com aquele peso invisível que a gente carrega todos os dias. Uhum. E para entender a cura, a gente precisa primeiro olhar para o sintoma original, que gerou toda essa discussão. O autor nos leva para um conflito relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Jesus e os líderes religiosos da época, os fariseus, entram em uma rota de colisão. O motivo? Os fariseus ficam absolutamente indignados porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. O que, para nós, soa até engraçado, né? Sim, vamos ser honestos. Lendo isso com a mentalidade de hoje, parece um preciosismo absurdo. Como a preocupação de um fariseu em lavar as mãos se conecta com, sei lá, um trabalhador moderno tendo um esgotamento porque não consegue dizer não ao chefe? Parecem dois mundos completamente diferentes. Parecem mesmo, mas a raiz psicológica e espiritual é exatamente a mesma. O que é fascinante aqui é o contexto por trás dessas regras. De acordo com as leis daquela época, tocar em animais mortos, ter uma doença de pele infecciosa, entrar em contato com mofo ou comer certas carnes tornava a pessoa ritualmente impura. Não era só uma questão de pegar uma bactéria, então. De jeito nenhum. Isso não era um mero detalhe de etiqueta ou uma regra de vigilância sanitária. Significava que a pessoa estava barrada. Ela não poderia entrar no templo e adorar a Deus junto à sua comunidade. Pode parecer um rigor excessivo, mas essas regras funcionavam como um enorme recurso visual. Como assim um recurso visual? Explica melhor como isso operava na cabeça das pessoas naquela época. Pense da seguinte forma: esses esforços físicos e constantes para permanecer limpo e livre de contaminação eram maneiras visíveis, diárias e bem palpáveis de ensinar aquelas pessoas que a humanidade estava espiritual e moralmente impura. Entendi. A mensagem constante era tipo, no seu estado natural, o ser humano não pode simplesmente entrar na presença de um Deus que é absolutamente perfeito e santo, sem passar por uma purificação profunda. A sujeira física funcionava como uma metáfora viva, sabe? Um lembrete pedagógico da sujeira interior. Uma metáfora viva. Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia que o próprio texto base sugere. Pense em como agimos quando vamos nos preparar para uma entrevista de emprego muito importante, ou para um encontro especial com alguém que a gente admira muito. O que a gente faz? A gente se arruma toda, né? Toma banho, escova os dentes, veste a melhor roupa, penteia o cabelo com o maior cuidado. Por quê? Porque ninguém quer se apresentar sujo, desarrumado ou cheirando mal diante de alguém cuja opinião importa muito. É uma questão de adequação.
Logo, essas leis ritualísticas do primeiro século mostravam em escala macro exatamente isso. Não podemos estar moralmente manchados diante da perfeição absoluta. Essa é uma ótima forma de visualizar a questão. E o detalhe crucial que o texto levanta é que Jesus concorda plenamente com a premissa de que a humanidade está manchada diante de Deus. Ele não passa pano, digamos assim. Não, ele não contesta a existência da impureza. A grande ruptura, a discordância fundamental entre Jesus e os líderes religiosos ali não era sobre se as pessoas eram impuras, mas sobre a origem dessa impureza e como tratá-la. Eles achavam que vinha de fora. Jesus diz que vem de dentro. E essa mudança de perspectiva nos leva diretamente ao conflito interno da nossa própria sociedade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a impureza era vista como algo físico no passado, com aquelas leis rígidas, como é que isso se aplica ao nosso dilema moderno? Afinal, a gente vive numa época que, teoricamente, rejeita a ideia de deuses irados que precisam ser apaziguados. A narrativa cultural de hoje diz que deixamos para trás esses absolutos morais, não é? Exatamente. Nós repetimos o tempo todo que a natureza humana é basicamente boa, que cada indivíduo é digno por si só e que cada um decide o que é certo e errado para sua própria vida. Em teoria, nós somos a sociedade mais livre e mais otimista sobre a natureza humana que já existiu. Nós basicamente descartamos o conceito de pecado. Mas a prática conta uma história completamente diferente. A prática é uma ironia gigantesca. Porque mesmo com todo esse discurso de que somos bons e livres de julgamento superior, as pessoas continuam sofrendo de uma culpa e de uma vergonha que são paralisantes. As taxas de ansiedade estão no teto, as pessoas trabalham até exaustão. Vivem esgotadas, né? Sim, monitorando cada palavra que dizem na internet, incapazes de relaxar por um medo aterrorizante de decepcionar os outros ou de serem canceladas? Se nós não acreditamos mais em um grande juiz divino, por que existe esse medo constante e quase obsessivo de sermos rejeitados? Para explicar esse fenômeno moderno, o autor traz uma referência literária que captura isso perfeitamente. Ele cita a obra de Franz Kafka. Keller analisa o livro O Processo, que conta a história de um homem chamado Joseph K. Nossa, esse livro é denso. Muito. Um belo dia, Joseph acorda e é simplesmente preso na sua própria casa. Ninguém diz a ele o que ele fez de errado. O livro inteiro é uma jornada claustrofóbica, onde ele é levado de sala em sala, de audiência em audiência, e todas as autoridades são frias, distantes e burocráticas, dizendo apenas que estão seguindo o processo. Que agonia. Joseph K. passa a história inteira tentando adivinhar qual foi o seu crime, vasculhando a própria memória, tentando justificar a sua existência, até que, no final, ele é morto sem nunca descobrir qual era a sua acusação. É angustiante só de pensar no enredo. É literalmente o retrato de uma culpa sem acusação formal. É como viver o tempo todo esperando que alguém descubra que nós somos uma farsa e que não merecemos estar onde estamos. A famosa síndrome do impostor levada às últimas consequências. É o próprio terror existencial. E é aí que entra a genialidade da análise do Keller. Em um de seus diários pessoais, o próprio Kafka escreveu uma frase que resume o tema dessa obra e o nosso dilema contemporâneo. Ele escreveu: "O estado em que nos encontramos hoje é de pecado, bem independente da questão de culpa." Caramba. Independente da culpa. Exato. Ou seja, vivemos num mundo que se livrou da crença teológica no pecado e no julgamento, mas que continua sentindo, na própria pele, que há algo de fundamentalmente errado e manchado na nossa essência. No fundo, vivemos aterrorizados, tentando esconder o nosso verdadeiro eu. Controlando obsessivamente a imagem nas redes sociais, no trabalho. Porque temos uma certeza íntima de que, se fôssemos examinados de verdade, nós seríamos rejeitados. Passamos a vida correndo na roda do hamster, tentando provar o nosso valor, porque nos sentimos irremediavelmente impuros. Isso faz todo sentido. É aquele sentimento constante de que, se a máscara cair, o mundo desaba. E como todo ser humano, no fundo, sente essa mancha, nós passamos a vida inteira inventando maneiras de tentar limpá-la.
É o que move as engrenagens da nossa cultura. Mas voltando para aquele conflito lá em Marcos 7, Jesus dá um aviso muito claro de que a nossa estratégia de limpeza está completamente invertida, né? Sim. Ele diz à multidão que o problema não é o que entra pela boca. A comida, a sujeira física, desce para o estômago e depois é simplesmente descartada pelo corpo. Não afeta a nossa moralidade. Jesus diz que o que nos torna impuros de verdade é o que já está lá, o que sai de dentro do ser humano, o que brota do coração. E isso vai direto à raiz da nossa condição. Jesus está apontando para o profundo egocentrismo humano. Para ilustrar como isso funciona, o texto base usa uma metáfora muito potente sobre a natureza do mal. A metáfora do fogo, certo? Essa mesma. Imagine que um incêndio começa na poltrona da sua sala de estar. O fogo está ali, concentrado no tecido da poltrona. Ninguém em sã consciência sentaria no sofá ao lado, cruzaria os braços e diria: "Ah, tudo bem, a casa inteira não está pegando fogo, o problema é só na poltrona." Seria loucura. Total. O fogo não funciona assim. Ele não fica contido, ele não arde pacificamente num canto esperando ser apagado. Se não houver uma ação drástica, ele vai consumir a cortina, o tapete e acabar tomando a casa inteira. O pecado, o nosso egocentrismo, opera sob a mesma mecânica. Ele nunca fica restrito ao seu lugar de origem. Então, o que estamos dizendo aqui é que nós frequentemente tratamos as nossas falhas como se fossem apenas tipo um café derramado que podemos limpar com um pano e seguir em frente. Mas o texto argumenta que essa mancha é um contágio ativo. Não dá para simplesmente gerenciar um incêndio no sofá da sala. É por isso que Jesus usa uma linguagem que soa tão extrema em outras passagens, falando sobre arrancar o olho ou cortar a mão que faz tropeçar, porque o perigo é absoluto. Precisamente, não é um problema periférico, é um problema estrutural. E para reforçar como essa corrupção é profunda e inerente a nós, o autor cita o escritor russo Alexander Solzhenitsyn. Nossa, a citação dele é fantástica. É de arrepiar. Depois de sobreviver aos campos de trabalho forçados soviéticos, o Solzhenitsyn chegou a uma conclusão profundamente verdadeira. Ele disse que a linha que separa o bem do mal não divide estados, não divide classes sociais, nem partidos políticos. Essa linha atravessa, de forma impiedosa, cada coração humano. A corrupção não é uma falha externa que podemos jogar na conta dos outros, das instituições ou dos nossos inimigos. Ela faz parte da estrutura do nosso próprio coração. Mas espera aí, se isso é verdade, a humanidade está agindo de forma completamente irracional, porque as pessoas não param de tentar consertar o mundo mudando as estruturas de fora. O que mais a gente vê são tentativas incansáveis de fazer uma limpeza de fora para dentro. A sociedade inteira funciona baseada nisso. E o texto lista exemplos contundentes de como essas soluções externas invariavelmente fracassam em nos dar paz. Sim, vamos olhar para a religião, por exemplo. O impulso natural é pensar: se eu for bonzinho, se eu ler textos sagrados todos os dias, se eu me afastar de más companhias, eu serei limpo. Mas qual é o resultado na prática? Não é paz. É uma ansiedade constante. Porque a pessoa nunca sabe se foi boa o bastante. Exato. O coração não muda, a pessoa só fica cheia de orgulho quando acerta e dominada pelo medo e pela dúvida quando fracassa. E se conectarmos isso ao quadro geral da sociedade, vemos exatamente o mesmo padrão falido na política. E aqui é importante deixar claro que nós não estamos tomando nenhum partido político, nós estamos apenas repassando as ideias que o Keller traz dos autores que ele estudou, mostrando como nenhum extremo resolve o problema interno humano. Muito bem lembrado. A gente não está aqui para defender lado A ou lado B. Isso. O Keller traz exemplos fascinantes da desilusão que tomou conta dos intelectuais britânicos logo após a Segunda Guerra Mundial. Pessoas como o filósofo C.M. Jowett, que era um socialista ateu convicto, mas que confessou ter voltado a crer em Deus. Por quê? Porque ele percebeu que rejeitar a ideia do pecado original levou a uma frustração imensa. Ele esperava que as pessoas fossem ser boas e puras apenas através de mudanças nas estruturas políticas, o que se provou falso.
O mesmo aconteceu com a Dorothy Sayers, né? Sim, a escritora Dorothy Sayers notou o choque de toda uma classe instruída ao ver a ferocidade dos estados totalitários europeus e, ao mesmo tempo, a ganância predatória da sociedade capitalista. A conclusão deles é de que o barbarismo não era uma fase primitiva que a humanidade havia deixado no passado. O barbarismo está dentro de nós. Nem o capitalismo mais próspero, nem o socialismo mais igualitário conseguem curar o coração, porque o egoísmo humano simplesmente encontra formas diferentes de se expressar em cada sistema. Nossa, isso derruba qualquer esperança em uma utopia política como salvação da alma. E não para nas grandes instituições. O universo da cultura pop e da beleza também vende diariamente essa promessa de limpeza de fora para dentro. O texto traz o depoimento revelador da Christina Kelly. Ela foi editora de revistas femininas de muito sucesso, ditando tendências de moda e comportamento. E o que ela diz sobre isso? Ela faz uma confissão brutal sobre a mecânica da cultura das celebridades. Ela diz que nós adoramos celebridades para tentar fugir da nossa própria sensação de insignificância. É o mesmo mecanismo dos fariseus lavando a mão, nós tentamos nos limpar do nosso vazio através da beleza exterior, comprando rotinas de pele de 10 passos, tentando parecer com estrelas de cinema. Mas, na prática, isso não funciona, né? Nem um pouco. Isso só faz as pessoas se sentirem piores, mais inferiores e, nas palavras dela, sujas. Porque, no final das contas, as próprias celebridades estão presas na mesma engrenagem, lutando contra a mesma sensação de serem uma fraude que precisa provar seu valor a cada novo holofote. E para mostrar que realmente ninguém em nenhuma esfera está imune a essa armadilha, o texto aborda o próprio ministério cristão. Até mesmo pastores, líderes de ONGs e pessoas dedicadas à caridade caem nisso. Há uma citação muito provocativa do famoso pregador em inglês Charles Spurgeon, aconselhando os jovens estudantes de teologia. Ele dizia: "Não pregue o evangelho para salvar a sua própria alma." Que soco no estômago! Pode soar contraintuitivo à primeira vista, mas o alerta expõe a nossa natureza. É a tentação constante de usar as boas obras, o sacrifício pessoal, os aplausos da comunidade como um grande sabão para lavar a nossa própria sensação de impureza e inadequação. Exato. Se o projeto social cresce e as pessoas aplaudem, o líder se sente limpo e com o ego inflado. Se há críticas, o mundo desaba e a pessoa entra em crise. No fundo, é trabalhar de fora para dentro, tentando justificar a própria existência através do serviço aos outros. É impressionante como a gente é criativo para se enganar. Tentamos usar a moralidade religiosa, a ideologia política, a estética perfeita e até o trabalho de caridade altruísta como um sabão moral. Mas é como o profeta Jeremias diz, em uma citação mencionada no texto, ainda que usemos muita soda e muito sabão, a mancha da nossa maldade permanece visível. Então, isso levanta a pergunta fundamental de todo esse mergulho. O que tudo isso significa para nós? Se nada do que fazemos funciona, se estamos todos com essa mancha essencial e todo esforço externo falha miseravelmente, como é que alguém fica limpo de verdade? A resposta para esse dilema aparentemente sem saída está escondida em um detalhe teológico muito profundo sobre o real propósito daquelas leis de purificação. Voltando ao debate no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, há um momento em que Marcos, o autor do livro, faz um comentário editorial raríssimo no meio da narrativa. Ele escreve: "Assim, Jesus declarou puros todos os alimentos." E o interessante do texto original é que Jesus não está só dando uma opinião casual ou dizendo que as leis de Moisés perderam a validade e não importavam mais. Ele estava fazendo uma proclamação oficial, decretando o cumprimento definitivo daquelas leis com autoridade divina. Ou seja, ele não estava descartando a lei como inútil, ele estava dizendo que o propósito final dela havia chegado. Certo, exatamente. As leis de purificação eram uma longa estrada sinalizada apontando para a nossa necessidade desesperada de pureza espiritual. E Jesus está dizendo, essa estrada chegou ao seu destino. E para ilustrar o peso monumental do que isso significa na prática, o autor Keller relembra um sermão do professor Ray Dillard sobre o capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. É uma das imagens mais chocantes e poderosas de todo o Antigo Testamento. O profeta Zacarias tem uma visão que se passa no centro do templo,
no lugar santíssimo, exatamente no dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur, o dia da expiação. É fascinante pensar na tensão psicológica e no rigor extremo desse momento. O dia da expiação era o único dia do ano em que apenas uma única pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar na presença direta de Deus para pedir perdão pela nação. E os preparativos que o professor Dillard descreve são insanos de tão rigorosos. Sim, beiram o impossível. O sumo sacerdote, que, nessa visão de Zacarias, se chamava Josué, ficava isolado da sociedade por uma semana inteira, comendo apenas alimentos puríssimos, para não correr o risco de tocar em nada impuro por acidente. Ele passava a véspera inteira acordado, lendo textos sagrados e orando para manter a mente completamente limpa. No dia da cerimônia, ele tomava vários banhos de imersão completos e era vestido com roupas de linho branco feitas sob medida, sem uma única mancha ou defeito. Ele entrava e saía do lugar santíssimo várias vezes para fazer sacrifícios e, a cada vez que saía, precisava se lavar tudo de novo e trocar por roupas novas e perfeitamente brancas. E tudo isso na frente de todo mundo, com a nação inteira conferindo se ele estava perfeitamente limpo, já que a aceitação de todos dependia da pureza dele diante de Deus. É o ápice do esforço humano. É um nível de pureza externa e moralidade elevada à sua potência máxima. E é exatamente todo esse contexto monumental que torna a visão do profeta Zacarias tão desestabilizadora. Por quê? O que ele vê? Zacarias olha para esse sumo sacerdote Josué, de pé diante de Deus no lugar santíssimo, depois de todo esse ritual meticuloso e exaustivo, e as vestes de Josué estão completamente imundas. O texto hebraico é forte, indicando que as roupas estão cobertas de excremento. Ele está inteiramente contaminado. Caramba, roupas cobertas de excremento, diante de Deus. Depois de uma semana de isolamento, infinitos banhos, litros de água purificadora e as roupas de linho mais brancas que o dinheiro podia comprar. Todo esse esforço e, diante da luz da perfeição de Deus, a melhor imagem que temos é de alguém sujo com fezes. Isso é um tapa na cara monumental. Mas por que Deus daria uma visão tão gráfica e tão perturbadora para o profeta? Porque Deus estava rasgando o véu e permitindo que o profeta e, através dele, todos nós enxergássemos a condição humana exatamente como Deus a vê, sem os filtros das nossas justificativas. Toda aquela encenação de banhos e roupas servia para provar um ponto definitivo, a despeito do esforço humano mais extremo para alcançar a perfeição moral, a pureza ritual, o ativismo político ou as boas obras. O nosso coração, a nossa essência diante de um Deus infinitamente santo, continua repleta de imundície. O nosso melhor não é suficiente. Toda a nossa moralidade externa ainda como aquela roupa suja na visão de Zacarias. Mas a história não termina em um desespero kafkiano, não é? A gente não é simplesmente condenado a viver a angústia de Joseph K., sabendo da culpa e esperando o carrasco. Porque logo em seguida, no clímax da visão de Zacarias, Deus dá uma ordem surpreendente aos anjos. Ele manda que tirem as vestes impuras de Josué e o vistam com trajes festivos, ricos e perfeitamente limpos. E então Deus faz uma promessa para o futuro, dizendo que traria o seu servo, a quem ele chama de O Renovo, que seria responsável por tirar a maldade e a mancha da terra em um só dia. E aqui entra a conexão brilhante que encerra todo o raciocínio teológico e resolve a nossa ansiedade. Séculos depois daquela visão perturbadora de Zacarias, aparece outro homem chamado Josué. Isso porque o nome Jesus, no aramaico e hebraico originais, é Yeshua, que é a exata raiz do nome Josué. Olha só, a mesma raiz. Sim, e esse novo Josué vem para encenar o seu próprio dia da expiação, o verdadeiro e definitivo Yom Kippur. Mas preste atenção em como os detalhes acontecem. Acontece uma inversão completa, chocante de todos os elementos daquele ritual antigo. Tudo que o primeiro Josué viveu de glória, o segundo Josué, Jesus, vive de sofrimento. Nossa, essa inversão é a chave para entender como somos limpos. Pense na comparação. O primeiro Josué ficou acordado na véspera para orar e se purificar no conforto e na segurança de um ambiente controlado no templo.
Jesus também passou a véspera acordado, mas estava no jardim do Getsêmani, ao relento, suando gotas de sangue num terror psicológico indescritível. O primeiro Josué foi reverenciado e apoiado por toda a nação, que acompanhava cada passo dele com respeito profundo. Jesus foi completamente abandonado pelos amigos mais próximos e rejeitado por toda a multidão que gritava pela sua morte. E a purificação com água. O primeiro Josué tomava banhos refrescantes de água pura. E Jesus foi banhado pela saliva das pessoas que cuspiram no rosto dele enquanto o torturavam brutalmente. O paralelo continua até nas roupas. O primeiro Josué foi vestido com camadas do linho branco mais caro, confeccionado com cuidado para não ter manchas. Jesus, no seu dia de expiação, foi publicamente despido, humilhado e teve suas poucas roupas rasgadas e divididas pelos soldados romanos como prêmio. É de cortar o coração. Fez daquele que não tinha pecado algum um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Em outras palavras, ocorreu uma troca cósmica. Deus vestiu Jesus com a nossa roupa manchada de excremento. Ele assumiu de forma voluntária a nossa sujeira, o nosso egoísmo e a penalidade que nós merecíamos. E o livro de Hebreus reforça esse cenário mostrando onde isso aconteceu. Jesus não fez esse sacrifício dentro do ambiente imaculado do lugar santíssimo, cercado de ouro. Ele foi crucificado fora dos portões da cidade de Jerusalém, no Gólgota, perto do lixão, no lugar mais impuro, violento e desprezível possível. Ele tomou o nosso lugar no lixão. Exato. Ele foi jogado na imundície máxima para que a humanidade que estava suja pudesse receber em troca aquilo que o livro do Apocalipse chama de linho fino, resplandecente e puro. Uma veste de justiça moral que não tem uma única mancha ou defeito. Essa é a explicação de como a limpeza acontece de verdade. Ela não acontece de fora para dentro, com nosso esforço moral, nossas dietas, nosso ativismo ou nosso sucesso no trabalho. Ela acontece de dentro para fora, através dessa troca brutal que foi comprada a um custo infinito. Custou o sangue e a vida do próprio Deus encarnado. E sabe, essa troca de vestes altera completamente a estrutura de como valorizamos a nós mesmos e aos outros. Como assim? Se compreendermos profundamente que a única coisa que realmente remove essa mancha existencial, que cura essa sensação crônica e exaustiva de sermos pessoas que não são boas o suficiente, é vestir uma pureza que não foi conquistada por nós, mas que nos foi dada de presente. Isso precisa transformar radicalmente a maneira como vivemos no dia a dia. Sem dúvida. Se a gente não precisa mais fabricar a nossa própria pureza e o nosso próprio valor através da religiosidade impecável, do sucesso profissional implacável, da pureza ideológica ou da aprovação constante nas redes sociais, como isso deveria mudar, por exemplo, a forma como encaramos os nossos fracassos numa segunda-feira de manhã? Como seria experimentar a liberdade real de acordar e viver sem aquele peso kafkiano, aterrorizante, de ter que provar o próprio valor e justificar a própria existência todos os dias? Fica aqui essa reflexão para a mente e o coração de quem nos escuta hoje. Uau! Que pensamento revolucionário e poderoso para levarmos conosco ao longo da semana. Essa possibilidade de libertação do julgamento invisível de Kafka através de um amor absurdo que absorve a nossa pior mancha e nos veste com honra é reconfortante demais. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje e eu quero agradecer imensamente a companhia de cada pessoa que esteve conosco, acompanhando cada raciocínio durante essa análise profunda. Mas a nossa jornada literária não acaba por aqui. Fiquem atentos aos nossos próximos lançamentos, pois informei que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Deus abençoe todos os ouvintes.